Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, eu gostei muito de fazer um vídeo aqui anterior com um relato baseado em minha experiência. O meu primeiro emprego, quando eu era oficial de uma justiça estadual, ali com 18, 19 anos de idade, e testemunhei muita coisa esquisita, cara. E ao mesmo tempo tive muita lição de vida também durante 1 ano e meio em que eu trabalhei ali. Era um trabalho relativamente tranquilo, tinha a parte chata, né, como eu falei, andar em cilindrosa, lidar com gente perigosa, mas no geral era tranquilo, eu conhecia muita história de vida interessante, que ajudou, eu creio, de certa forma, até na minha formação e na minha percepção de mundo, no meu amadurecimento, por assim dizer. Eu acho que eu vivi um mundo muito encantado, então eu me deparei com coisas que me fizeram abrir os olhos melhor para a realidade à minha volta. Vou narrar mais algumas histórias. Gostei daquilo, tem gente que não gostou, né? Mas eu gostei e tem gente que gostou. Então, vamos fazer isso para quem gostou de escutar historinha, crônicas, né? Crônicas de minha juventude. De minha juventude, felizmente, não é errante. Eu acho que eu tive uma juventude bacana e aprendendo com os erros dos outros, ao menos em parte. Poderia ter aprendido mais, né? Mas a gente às vezes também tem que errar um pouquinho para poder aprender. Então, vou contar algumas histórias. A de hoje será sobre quando eu conheci o primeiro migtal de minha vida. Isso foi há 23 anos, 22 anos. Ainda não existia essa coisa de migtal, mas o que ele me relatou era basicamente o que os caras hoje da machosfera relatam. Isso se deu dentro de um processo de uma ação judicial que envolvia guarda de um menor, de uma criança, uma menina, e pagamento de pensão alimentícia e visita. Então, antes de qualquer coisa, eu acho interessante essa pegada dos caras que querem apenas aprimoramento pessoal, desenvolvimento pessoal, né? Seguir a sua vida sem ficarem presos a relacionamentos, sem ceder tanto à libido, a própria libido, ter esse autocontrole da libido. Isso é muito bacana, cara. Se eu fosse jovem novamente e tivesse esses ensinamentos sobre controle da libido, eu teria me metido em pouca dor de cabeça. Eu acho que a maior parte das dores de cabeça eu me meti justamente porque não tinha controle sobre a minha libido quando eu era jovem. Não tenho ainda plenamente ainda hoje depois de maduro, né? Mas se tivesse trabalhado melhor isso, teria sido bem melhor. Mas vamos lá, minha ideia sobre essa turma militar é a seguinte: eu os respeito bastante porque eles estão certos, né, em algo. E eu testemunhei isso desde cedo em meu primeiro emprego. Eles estão certos de que existe um descompasso jurídico muito grande entre homens e mulheres no Ocidente. E aqui, né, entre nós, com muita força, a gente observa isso. É um descompasso jurídico muito grande. Por mais que o cara diga, está tudo bem na minha vida, no meu relacionamento, no meu namoro, no meu casamento, tá ok, no meu também está. Só que se amanhã a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva quiser pular fora desse relacionamento, haverá um descompasso jurídico muito grande entre você e ela e da forma como essa separação será tratada. Então você se dará muito mal, mesmo você talvez estando com a maior parte da razão em muita coisa. E aqui está o foco, né? O Estado super protetor, uma tutela super excessiva sobre o feminino em detrimento do masculino. Isso realmente existe. Eu vou contar uma história, né, exemplificativa que eu presenciei em meu trabalho, em meu primeiro emprego. Agora, no que é que os caras, eu acredito que eles vacilam muito. O discurso ele fica muito preso, muitas vezes, em alguns setores dessa turma, na mulher em si. Os caras têm um pavor, né, de que as mulheres estejam ganhando muita grana e se dando bem sobre o comportamento gadão masculino. Eu já vi muito vídeo, até muito bem humorado, aliás, criticando as condutas de moçoilas que estão embolsando uma grana violenta, vendendo água de banho, calcinha usada, cheirinho de partes íntimas. Teve uma garota que mandou fabricar velas com o cheirinho de sua parte íntima. Está vendendo bastante. Tinha uma garota bem famosa, né, que vendia água de banho. Ela tomava banho quando ela estava muito suja, encebada e suada, talvez até após um dia de academia e de rotina. Tomava banho, colocava em frasquinhos e vendia isso aí a rodo. Tem garota ficando rica, né, ganhando dinheiro com um pack de pés. Ela tira ali um monte de foto dos pezinhos dela e está ficando rica. Tem garota vendendo flatulência enlatada, né? Diz ela que ela realmente soltou um peido ali e os caras estão comprando. Então, essa turma, uma parte dessa turma, eles têm razão o quê? No descompasso jurídico, totalmente, cara. Isso é inegável. Quem nega o descompasso jurídico no tratamento entre homens e mulheres, e como mulheres vêm sendo tratadas como crianças pelo poder público,
está vivendo um mundo à parte. Agora, destilar nessa insatisfação com o mulherio que está ganhando grana sobre o comportamento cada masculino, meu irmão, é o seguinte, só existe a droga porque existe o drogado, porque existe o consumidor de droga. Então, se essas garotas estão com esse comportamento, é porque a maior parte, né, a maioria esmagadora dos homens estão dispostos a isso, a comprar esse tipo de material, a assinar OnlyFans, a pagar por privas, a comprar peido enlatado, água de banho e cheirinho de partes íntimas. Vamos ser sinceros em algo, se os homens também tivessem esses mesmos críticos, essa oportunidade de vender xixi por um preço absurdo, olha, ou então vender o seu cheirinho em forma de vela de suas partes íntimas, eles também estariam vendendo, eles estão chateados porque essas mulheres estão se passando por esse papel ridículo para vender esse material. E fazem isso porque a maior parte dos homens se passa por um papel ainda mais ridículo, que é se submeter à compra desse tipo de material e à compra de conteúdo pornográfico pago, né, como a gente tem em OnlyFans, Privas, essa coisa toda imunda que rola por aí. Então essa é a única crítica que eu tenho à turma dos MGTOWs, né, de Red Pill, essa coisa toda. Esse foco exagerado na conduta feminina que está sendo, na verdade, levada a essa conduta em razão da conduta masculina que consome esse tipo de comportamento. Então, dito isso, vamos para a história que eu tenho a narrar, a crônica que eu tenho a narrar. Achei importante falar isso para não ter briga, né? Não ter treta com ninguém que seja um grande adepto da legenda e pense que eu estou aqui criticando. Não, não estou criticando de forma alguma. Eu acho que é necessário realmente certos tipos de conhecimentos serem divulgados e muitos canais, muitos produtores de conteúdo vem fazendo um trabalho muito bom nesse sentido, aliás, até com bom humor, muitas vezes. Né? Tem muitos canais de bom humor por aí, de memes e Instagram, baseados nessa coisa Red Pill e tal, e eu acho muito bacana. Mas vamos lá para a história que eu tenho a narrar. Como eu falei, eu tinha mais ou menos em torno de 18 a 19 anos de idade, e eu trabalhava em uma vara cumulativa. Era em uma cidadezinha perto, bem pertinho da cidade onde eu residia, que era uma cidade bem maior. Então eu ia 2, 3 vezes por semana fazer o meu trabalho nesta comarca com única vara, que é uma vara de competência cumulativa. O que é uma vara de competência cumulativa? É uma vara única, né? Obviamente é uma vara única, onde ela recebe de tudo. De parte criminal a direito de família, contratos. Ali às vezes acontece até o juizado especial. Não sei como está sendo hoje no âmbito da justiça estadual, porque estou afastado de justiça estadual há 20 anos praticamente. Mas até então era assim que funcionava. E ali, cara, teve um caso bem interessante. Um cidadão se divorciou de sua esposa, ficou obrigado a lhe pagar pensão para a criança, na verdade. Ela não ficou recebendo pensão porque ela tinha os seus ganhos, mas ele ficou pagando pensão. Não existe ainda hoje, salvo engano, nenhuma lei dizendo que a pensão é de 30% do salário de ninguém. É feito ali um cálculo, né? Binômio, possibilidade e necessidade, e naquela época também era assim. Mas por praxe forense, quando havia muita dúvida, por uma questão de praxe, realmente praxe, costumeira, se colocava 30% no contra-cheque do cara. Ele não teve nenhum problema com isso, porque era sua única filha, ele gostava muito da filha, ele queria o melhor para a filha e pagava de bom grado esses 30% sobre o contra-cheque dele. Ele ganhava muito bem, ele era auditor fiscal do Tesouro Estadual, que, cara, paga uma bala, lá pagava uma bala, na verdade paga bem melhor do que o auditor fiscal da Receita Federal. Lestem disso, né? As pessoas se iludem com a Receita Federal, mas há até mesmo tesouros municipais que pagam bem mais até para um auditor de município. Eu já tive colega que era auditor da Receita Federal que fez concurso para ser auditor de município em uma capital. Então vamos lá, ele pagava essa bala e ficou agendado, as visitações ficaram agendadas. Ele nunca conseguiu visitar a filha. Ele sempre que ele se dirigia nos dias de ficar com a filha, a senhora, ex-esposa dele, dava um jeito de escafeder. Então ele procurava o fórum, a comarca, sempre para se queixar disso. Não estou conseguindo ter acesso à minha filha, não estou conseguindo estar acontecendo isso. E a moça, a mãe, a senhora, a mãe da criança, nunca negou o que ele falou, porque realmente era verdade. O que a gente fazia era expedir várias comunicações. Nós expedimos muitas notificações para ela de que ela deveria resguardar o direito desse pai de visitar a filha. Aliás, ele estava cumprindo todos os seus deveres. E eu acredito que ela sequer lia essas notificações. Eu acho que ela até rasgava, porque ela nunca esteve nem aí, nunca se manifestou nos autos. E a coisa ficou por isso mesmo. Isso aconteceu 1, 2, 3, 4. Perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu e de quantas vezes esse cidadão nos procurou. Às vezes ele ia pessoalmente sozinho, às vezes o advogado dele peticionava dentro de algum processo em tramitação sobre o assunto. E sabe o que é que deu? Nada, absolutamente nada. Então, um tempo depois, ele cansou e ele desistiu.
Ele desistiu de tentar ver a filha crescer. E ficou lá como pagador de pensão, e que, pelo que eu percebi, feliz por pagar essa pensão. Sua filha única, como eu falei, ele queria ver, né, o melhor para o desenvolvimento, né, os bens, pelo menos materiais, e os serviços que iriam cercar a criação de sua filha. Mas até então, um dia ele falou isso é alto bom som para todos nós, que ele cansou e que ele não iria mais procurar a filha dele, estava cansado, isso estava lhe fazendo mal, ele estava sendo tratado como um palhaço. Ele até nos acusou, né? Ele disse, não, vocês estão me tratando como palhaço, vocês estão me tratando como vagabundo. Eu mesmo fiquei calado, todo mundo ficou calado, porque ele tinha razão no que ele falava, mas não éramos nós, né? Era o sistema que o estava tratando como palhaço. Agora imagine por um momento se ele deixasse de pagar pensão. Ele seria preso, né? Imediatamente preso, passaria até 60 dias presos na cadeia no Chilindró, mas como era a genitora descumprindo suas obrigações, não acontecia nada com ela, né? E ele ainda disse uma coisa interessante, ele disse, cara, eu nunca mais quero saber de mulher. Ele era bem mais velho do que eu na época, eu acho que ele tinha a idade que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, né? Naquela época. Isso nunca mais quero saber de mulher e família na minha vida, vou fazer até uma vasectomia, deve ter feito ainda, não sei. Se bem que uns acabam repetindo, né? Muitas vezes o mesmo erro. Tenta, tudo bem, o cara tentou, não deu certo, deu merda, cara, não tenta novamente. Eu falo isso por mim, eu tenho minha tentativa de ter e manter uma família. Eu tenho uma família, eu tenho minha filha, eu tenho minha esposa. Mas, cara, é minha tentativa. Se algum dia, por algum motivo, não der certo, eu vou apenas seguir a minha vida sem tentar novamente. Não quero constituir nova família, nem posso, né? Me submeter a uma vasectomia há algum tempo, justamente para ter uma filha única, cuidar dessa filha, ter essa família. Se der certo, ótimo. Se não der, não vou insistir novamente, não quero sair por aí abrindo filiais de meu material genético. Então tenho uma filha, espero que ela cresça muito bem, claro, obviamente, com saúde, dou minha vida por ela se for necessário, mas não sairei por aí abrindo filiais, né? Filiais do meu DNA, por isso me submeti também a uma vasectomia. Me lembrei até desse cara quando eu ia me submeter à vasectomia do que ele falou. Espero que ele tenha cumprido, né, a promessa dele. Mas em resumo, ali estava o primeiro miguel da história que eu conheci, cara. O primeiro Brad Pilato, que precisou levar muito no lombo para perceber que existe uma distinção, né, uma falta de simetria muito grande na balança no que tange a aspectos jurídicos, no trato com homem e no trato com mulheres. Isso não é coisa de agora, nesse fato que eu estou narrando aconteceu quando eu tenho, acho, 19 anos de idade. Então já tem um tempinho muito bom. É isso, achei legal trazer uma crônica aqui, né? Trouxe a de quando eu conheci o vampiro corno na cadeia, que lambia sangue de suas vítimas. E agora eu trouxe essa de quando eu conheci o meu primeiro Miguel, um cara que se revoltou com o sistema, né? Com todo esse sistema que nos cerca e disse que nunca mais iria ter esposa, mas nem uma esposa e nem constituir família. Mas sei não, eu acho que ele não deve ter feito isso. Se bem que ela já deve ter casado 2, 3, 4 vezes, porque o homem é muito trouxa, cara, é aí que eu quero voltar. Não é à toa que mulheres ganham tanta grana vendendo calcinha usada com cheirinho. Porque os homens compram, não é à toa que essas plataformas de conteúdo adulto embolsam tanta grana, porque o homem, né, em sua natureza gadal, consomem. Então o problema não são as mulheres, cara, o problema é o homem em si e obviamente o Estado, né, da forma como ele está arquitetado para promover essa distinção e ferrar o homem ocidental, né? O homem ocidental ele tem que ser esmagado até abandonar totalmente sua masculinidade. O homem ocidental ele tem que ser masculado, essa é a palavra, né, masculado. Eu acho que é. Ele tem que ser masculado para deixar de ser homem. Estão conseguindo, né? O homem ocidental está deixando de ser homem e a menor masculinidade que existe é considerada masculinidade tóxica, né? Se você for um homem pelo menos assim, parecido com o que seu pai era, você já é um portador de uma masculinidade muito tóxica e precisa aprender a fazer xixi sentado, né? E a dividir sua esposa com os outros, que é a cultura que vem havendo muito, né? Os caras dividindo esposas e namoradas com os amigos. Maior fenômeno que eu venho percebendo que vem acontecendo por aí. Enfim, não vou me estender muito sobre esse assunto, porque já falei o suficiente, tá aí mais uma crônica que eu trago a este canal. Percebo que a turma que está aqui em razão de resenha sobre livros e quadrinhos, quando vê algum conteúdo diferente, vai embora do canal. Espero que não continue indo, né? Mas se quiserem, enfim, faz parte também. Mas tentarei trazer mais algumas crônicas daqueles anos onde eu vi tanta coisa, cara, curiosa. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima.